10 de novembro de 1483, nascia numa pequena cidade mineradora da Alemanha Central, aquele que seria o pesadelo de Roma e aquele que seria o precursor da grande reforma protestante, Martinho Lutero. Ele foi preparado desde cedo pelo seu pai para que ele fosse um grande jurista, e numa das idas dele à universidade, em 1505, ele é acometido por uma grande tempestade e um raio cai ao lado dele, ao ponto dele cair no chão e ele clamar pela misericórdia da Santa Ana naquela situação, prometendo se tornar um monge se ele fosse liberto daquela circunstância. Isso acaba levando Martinho Lutero a um monastério agustiniano e ele passa boa parte de sua vida ali no monastério. Ele superava todos os monges em sua severidade para com o corpo, para com a doutrina, para com os momentos de jejum e de oração, mas ele não conseguia encontrar o descanso, a satisfação para sua alma. Em 1510 ele acaba indo para Roma por causa das profundas dúvidas que ele vinha nutrindo e pela falta da paz que ele mantinha no seu interior, e ele, chegando em Roma, ele se depara com uma situação ainda pior, que gera ainda mais crises nele. Ele se depara com a corrupção da Igreja Católica, com a corrupção do alto clero da Igreja, e isso faz com que ele então retorne ao monastério com ainda dúvidas mais profundas e difíceis. O que é incrível é que nesse meio tempo o seu líder lá no monastério percebe o talento que ele tem com as Sagradas Escrituras e direciona ele para que ele seja professor de teologia no castelo de Wittenberg. Ele se torna catedrático em Wittenberg em 1512, e nesse meio tempo de estudo das Escrituras Sagradas ele se depara com a realidade do livro de Romanos. E quando ele lê Romanos 1, ele se depara com a verdade de que o Evangelho é vivido pela fé, é recebido pela fé. Então, o que direcionou todo o ministério e todas as atitudes de Lutero daí para frente foram o versículo 17 de Romanos, que diz que o justo vive pela fé. Ele teve um encontro real com a fé salvadora em Jesus Cristo, e daí por diante ele começou a atacar alguns abusos da Igreja Católica, que culminou no dia 31 de outubro de 1517, com as suas 95 teses pregadas na porta do castelo de Wittenberg. Isso levou ele a diversos problemas, incluindo ao fato dele ter sido direcionado à dieta de Worms com o rei Carlos V em 1521, que foi quando ele de uma vez por todas acabou rompendo com a Igreja Católica Romana. Ali ele foi convidado a se retratar de seus escritos, de suas teses, e ele disse que não poderia ir contra a sua consciência, a não ser que aqueles líderes da Igreja Católica Romana provassem a ele por meio da Escritura Sagrada que aquilo que ele estava falando era errado. E como eles não puderam resistir àquilo que ele tinha escrito, porque de fato ele era advindo da Escritura Sagrada, então Lutero racha com a Igreja Católica Romana e começa o seu trabalho de reforma na igreja naqueles dias. Ele, então, após isso, traduz o Novo Testamento para alemão, e é estimado que em cerca de 3 anos da tradução do Novo Testamento alemão, mais de 100 mil cópias tenham sido feitas com o impulsionamento da imprensa por meio de Gutenberg, e toda a Alemanha passou a ter acesso então aos escritos do Novo Testamento na sua própria língua. Em 1546, dia 18 de fevereiro, Lutero, aos seus 62 anos, comia uma refeição em sua casa, sentiu fortes dores no peito, se deitou em sua cama e, com o recitar do Salmo 31, ele diz: Senhor, eu entrego agora nas tuas mãos o meu espírito, e ali ele morreu. Ele foi enterrado embaixo do seu púlpito na igreja que ele pregava na Alemanha, e o eco das atitudes dele tocam a nós até os dias de hoje. Se nós temos acesso à Escritura Sagrada, se nós compreendemos que a Escritura é a autoridade final da igreja, nós devemos isso a Martinho Lutero.